Glórias a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Peço para a irmã Socorro que faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical. Logo após, a irmã Adriana louvando o hino da harpa, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, nesse momento, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença. Pai, apresentamos essa escola bíblica nas tuas mãos nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, que o Senhor possa usar aquele que irá trazer a tua palavra hoje para ensinamento, Senhor, e edificação de nossas almas. Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Deus, que participar desta escola bíblica. Meu Deus, dando condições a cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo, te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, obrigado, Socorro, que Deus abençoe. A irmã Adriana com o hino da harpa, amém? Clicou nele. Ô, Léo, desculpa, o Euler tinha fechado o microfone. Volta para lá, O hino mas de número 447, não quer amém? aparecer. Tá bom. O hino de número 447. O hino de número 447. Irmã Adriana, por favor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, e em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus, segues ao teu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado
para dizer amém. Ao ver o teu vestido, clara a tua luz, canta com os remidos, vem, Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, obrigado, irmã Adriana, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. O evangelista Sérgio, por gentileza, fazendo a leitura oficial da palavra e orando pelo presbítero Euler, que estará ministrando a palavra, amém? Ensinamento de hoje. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Amém, Jesus. Lição 2, 10 de janeiro de 2021. Título da lição: A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. A verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, encontra-se em João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13, que diz assim, versículo 7, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não vivereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra nessa lição desta manhã, meu Deus querido, e pedimos a Tua bênção mais uma vez em favor do Teu servo, o ministro Euler, que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã. Abençoa, meu Deus, que o Teu Santo Espírito cada vez mais venha capacitar nesse dia de hoje por tudo aquilo que ele tem aprendido, meu Pai, e estudado essa semana para apresentar à Tua igreja, meu Deus. Abençoa cada ouvinte nesta manhã, que venha da graça, entendimento, sabedoria, para que possamos compreender, meu Deus, a Tua palavra. Aquilo que Tu tens para falar conosco é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado, evangelista Sérgio, presbítero Euler. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus, estamos aqui nessa manhã para aprendermos juntos da palavra de Deus. Que bom, né? Hoje, um tema maravilhoso, vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, dando continuidade ao tema desse trimestre, que é o verdadeiro pentecostalismo.
Coisa boa, né? Essa lição passada nós aprendemos sobre o Espírito Santo, a sua essência, atributos, tudo relacionado ao Espírito Santo. Aprendemos que ele é Deus e aprendemos bem, tem uma base muito boa. Então, hoje nós não vamos falar, o Espírito Santo existe, ele é Deus. Nós vamos falar já sobre ele, já crendo, já sabendo de tudo isso, né? A lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu gostaria de começar esta aula trazendo uma poesia para vocês, um poema que é alusivo ao tema, que está no nosso livro, cadê meu óculos? Aqui, página 88 e página 87 e 88. O título do poema é Tempo da Graça. Ó Espírito Santo, eu te adoro tanto, e demais quanta paz me dá. De manhã me desperta, pela tarde me alerta, quando é noite me cala, me embala. Estou bem certo que és parte do teus trina arte, força ativa que me acende. Certamente és a razão porque canto em oração, ora por mim e compreende. Cristo se fez o caminho que pelo Pai foi doado, e nos manda com carinho o Consolador amado. Este tempo nos alcança tanta graça e esperança. Este tempo nos alerta, nos exorta e desperta. Arrebatados certamente, muito breve, de repente, subiremos para Deus, romperemos estes céus. Poema. O vento está soprando, invadindo mansamente os corações. As crianças me contaram que choraram nas emoções. Vem cavalgando no espaço, se infiltrando no abraço, do qual fluiu fraternidade. São tochas, são labaredas que erguem tantas veredas e alimentam essas ansiedades. É o amado Consolador, é a promessa do Salvador, é a profecia de Joel. E que se cumpra em nossos dias, cumprimentando as alegrias e recebemos Emmanuel. Seus dons e seus mistérios, sua intercessão e refrigério, a ativa força da qual se diz, ter Jesus tem sido tanto, tanto mais o Espírito Santo, outro tanto me faz ser feliz. Me convida a testemunhar e alerta, mas sereno, tranquilo, perseverando por Cristo esperar. Amém? Eu desejei trazer para vocês esse poema, que é alusivo ao Espírito Santo. Ô, Léo, não sei, minha tela está pequena aqui, tem que ficar na tela maior. Eu não sei como fazer, Léo. Você me ajuda aí. Então, irmãos, lição número 2, a atuação do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, entrando aqui na aula. Às vezes a gente vai numa casa e a gente olha, assim, às vezes pela janela, então na mesa, na bancada, assim, na cozinha, a gente vê um monte de remédio, às vezes tem aquelas cascas de laranja de pendurada, não é isso? E às vezes a gente acha interessante, mas para que essa casca não? Não, isso aqui é para fazer remédio. Mas tem alguém doente? Não tem não, mas isso aí é quando tiver. Se alguém ficar doente, a gente faz um chazinho de casca de laranja e tal, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, né? Ele estava preparando. Você vai falar com uma mãe, ela prepara um remédio, uma composta assim. Para que isso? Não, porque se meu filho ficar doente, porque eu acho que meu filho vai ficar doente, eu acredito que meu filho vai ficar doente. A gente conhece, pai conhece, mãe conhece. E se ficar doente, eu tenho um remedinho aqui já preparado para ele. Irmãos, Deus sabia que nós iríamos ficar doentes, a enfermidade do pecado. Deus sabia que nós iríamos pecar. E Deus é organizado, ele já planejou. Deus já tinha o remédio preparado, já sabia qual era o remédio que nós teríamos que tomar para ficarmos bem. Deus, eu vou ter que remir o homem, vou ter que salvar o homem, vou ter que curar o homem. E Deus já tinha um remédio preparado. O remédio se chama Jesus Cristo, que nos remiu. É isso? Então, Deus é organizado, ele já planejou tudo. Então, o Espírito Santo atuou também. Deus, quando eu vejo lá no livro de Gênesis, no início,
da palavra de Deus, no versículo 4, capítulo 1, e está escrito assim, no versículo 4, no versículo 2, aliás, capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Se o Espírito Santo é Deus, então ele é eterno. Então, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele está desde o princípio. E o que a gente pode aprender, e que eu me alegrei muito ao ler, estudar, aprender, é que a atuação do Espírito Santo está focando nessa lição no plano da redenção. Mas ela vem lá desde a eternidade. Ela está presente, participando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, trabalhando juntos, participando. Nós não vamos entrar no mérito das outras participações. É claro que também tem anjos, tem arcanjos, tem profetas, mas eu acho interessante notar é que o Espírito Santo está desde o início junto. Eles estão trabalhando juntos. Quando Deus criou a sua imagem e semelhança, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles estavam juntos. Essa atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Atuar. Você tem uma atuação, você está atuando, está agindo, está fazendo. Certo? Então, havia um plano. Por que que havia um plano da redenção? Porque o homem pecou. Teve que ser planejado, porque o homem pecou. Então, Deus tinha que planejar uma forma de remir, de redimir, de salvar o homem. Redenção, remissão, salvação, vida eterna, está aqui na vista, aqui na Bíblia, aqui, o que é o significado de redenção? Tem libertação. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, liberta o povo de situações de cativeiro, de sofrimento, de morte, pecado. Pecado tem um preço. Então, redenção, remir. Isso? Redenção. Havia necessidade, surgiu a necessidade do homem ser redimido, do homem ser salvo. E o plano da redenção é o plano da salvação. O plano da salvação se chama redenção. Certo? E nós entramos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, na lição, a introdução que diz assim, aprendemos na lição passada que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Amém? Dia a dia. A gente não pode ficar sem o Espírito Santo de Deus. Davi falou assim, Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O tópico 1 vai nos dizer o Espírito Santo como promessa. É o título do tópico 1. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce a função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Vamos planejar aqui. Vamos ver, vamos trabalhar junto aqui, para nós salvarmos o homem, para redimirmos o homem. Vamos trabalhar junto aqui. Cada um vai exercer a função, mas todos vamos exercer juntos. Então, o Espírito Santo é parte dessa história salvífica junto com o Pai e o Filho. Cada pessoa da Trindade exerce a função específica no plano da salvação. Eu acho interessante que no capítulo 61 de Isaías, já profetizando, é isso? Já Isaías profetizando, 700 anos antes da vinda de Cristo, Isaías escreve, o Espírito de Deus é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os povos, e ele começa a falar, o Espírito de Deus é sobre mim.
E aí lá no livro de Lucas, capítulo 4, ele é convidado a fazer a leitura na sinagoga, ele se levanta, abre o livro, e ele faz essa mesma leitura. O Espírito de Deus é sobre mim, pois que ele ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar o inaceitável do Senhor. Então, ele repete o que Isaías profetizou, e agora ele diz, isso, ele vira para as pessoas que estão nisso, tudo isso está se cumprindo hoje. Se cumpriu aquela promessa. E o que a gente vai achar, que a gente acha interessante, que a gente vai perceber, é que todas as vezes que falava sobre a vinda de Jesus, sobre a promessa de Jesus, estava imbuído e falava também sobre a vinda do Espírito Santo. Ele estava junto, esteve junto quando Jesus veio, estava cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre mim. Então o Espírito Santo de Deus também estava imbuído nessa promessa de promessas. Então, o ponto 1 do tópico 1 fala assim, a promessa messiânica, ou seja, a promessa do Messias. A promessa existe porque existe um plano. Não posso prometer uma coisa se eu não planejar. Eu prometo que eu vou comprar alguma coisa, uma coisa aqui para dentro de casa, mulher. Mas aí eu tenho um plano. Vou juntar dinheiro, fazer prestação, eu tenho um plano, tem que ter um plano para isso. Não posso prometer. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Você promete ser fiel à sua esposa no casamento, mas você planeja isso. Eu vou me esforçar, eu vou dar o conforto para ela, eu vou cuidar, mas você planeja isso. A promessa messiânica, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tinha esse projeto, e ele começa a falar, através de seus profetas, da palavra, da promessa do Messias. Deus tinha um plano para isso. Né? E não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 1 Pedro 1:2, busca aí, irmã Adriana, Deus anunciou, o que você vai ver em 1 Pedro 1:2 sobre isso. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Deus anunciou, ele foi anunciado. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. E é isso que eu quero falar para vocês. Pode ler, irmã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Também você vai encontrar em Romanos, dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, que precisavam do Salvador. Você vê aqui, em Isaías 32:15, isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Não é acompanhada da promessa do Espírito? Isaías 32:15 vai nos falar Pode assim. ler? Pode. 32:15 diz assim, os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda... Isaías 42:15. Não, 32:15. Ah, desculpa, por isso que eu vi que eu não estava passando. Eu li ontem. 32? 32:15. 32:15. Agora sim. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Até que se derrame sobre nós o Espírito. Né? Deus está falando sobre a promessa messiânica, mas está falando também do Espírito. Agora, Isaías 42, versículo 1 e 2. Diz assim, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Opa, peraí. Pus o meu espírito sobre ele. Continua, irmã. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E agora nós vamos ler Isaías 61, versículo 1, quando eu falei com vocês. 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Aí é a leitura que Jesus Cristo fez lá em Lucas capítulo 4, no versículo 18 ao 21. Isaías profetiza, eu falei para vocês, e aí Jesus, quando vem, ele cumpre isso, faz essa leitura na sinagoga a respeito disso. Como é que lê para nós, Madalena? Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento, antes que se cumprisse. Era anunciada pelos profetas, é anunciada nos livros. Isaías 44, 3 e Joel 2, do 28 ao 32. Joel 2, do 28 ao 32, vai falar da efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E Isaías 44, 3 também é interessante. Nós fazemos essa leitura. Pode ler, irmã. Isaías 44. Versículo 3. 4:3 diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? E Joel 28, 2, 28 e 32, você sabe, né? É uma leitura bastante conhecida sobre a efusão do Espírito Santo de Deus, a promessa, o derramamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fogo. 31? Só até o 32. Só até o 32? Isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Irmãos, o ponto 2 do tópico 1 fala sobre a manifestação do Espírito Santo na antiga aliança. Há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Há uma diferença de atuação. Essa diferença. A manifestação é igual. A manifestação é idêntica. O Espírito Santo se manifestava na antiga aliança, ele se manifestou no tempo da graça, ele se manifesta no nosso meio, não é isso? Mas a atuação era diferente. A atuação no Antigo Testamento era uma coisa assim mais pessoal. Mais pessoal. Já no Novo Testamento, ela é assim mais voltada para todos. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta. Em Números capítulo 12, versículo 6, a passagem linda em que Deus
socorre Moisés. Ele vai conversar com olha, Moisés, porque Moisés reclamou do seu cargo, estava pesado, o povo estava murmurando. E Deus fala com Moisés, Moisés, eu vou tirar do espírito que eu coloquei sobre vocês e vou colocar sobre 70 anciões, para que eles te ajudem. A atuação de atuar sobre aqueles 70 anciões. Números capítulo 12, versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é isso não, filho? Números. Números capítulo 12, versículo 6. Palavras específicas como a de profeta, ou a de liderança. Essa de liderança para Moisés, porque ele era... Não, aqui é Juízes, Ah, capítulo 6, versículo 34, fala sobre Gideão, que Deus tem um específico. Depois nós voltamos a sair de Moisés. Fala sobre Gideão, que o Espírito de Deus foi sobre Gideão. Em 1 Samuel 16, 13, quando Deus envia Samuel para que ele possa ungir Davi, e Davi foi cheio do Espírito. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, número 11, 25. Revelações, Ezequiel 8:3. E milagres, 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para a liderança militar e política. Eu achei interessante, aptidões individuais e artísticas. Êxodo 31, versículo 3, quando Deus fala para Moisés que estava ungindo alguém para ser hábil, para construir os ingredientes do tabernáculo. Não é isso? E eu acho interessante. Ele foi dotado de uma habilidade artística para fazer isso. E habilidades para a liderança militar e política. Você vê isso em Juízes 3:10 e Zacarias 4, versículos 6 e 7. Eu gostaria, irmã Adriana, de nós encontrarmos aqui Números 12, 3. Números 12, versículo 6. Vamos consertar isso. 12, 6. 12, 6. Eu quero encontrar a parte que... Não é isso não. A parte em que Deus retira de Moisés o espírito que estava sobre Moisés e reparte com os 70 anciãos para que ele seja ajudado. Aqui ele colocou uma passagem diferente. Tá? Muito bem. Sim, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Certo? Moisés haja pesado seu cargo. Ok? E aqui, Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. Número capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajuda-me 70 homens dos anciãos de Israel, quem sabe que são anciões do povo, seus oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então, era isso que eu queria achar. Então eu descerei e ali falarei contigo. Leia para nós, irmão, versículo 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Amém? Glória a Deus. Deus colocou o Espírito sobre eles. Ou eu li errado, né? Não tem problema. Mas, enfim, nós encontramos falamos aqui. Juízes 6:34 vai falar de Gideão. E 1 Samuel 16:3 vai falar de Davi. Está correto. Vamos para o ponto 3 do tópico 1. A promessa do Consolador.
A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Deixa eu te falar. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas você vai entender. Consolador, morte. Consolador, morte. Consolador estava associado, estava entrelaçado, estava em relação à morte. Por quê? O Consolador viria, mas só depois da morte de Jesus Cristo. Só depois que ele morresse e cumprisse na cruz todo aquele plano da remissão. Aí viria o Consolador. Entendeu? Então, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está no versículo 7 da leitura. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Certo? Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário, conforme está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 32 e versículo 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vistes e ouvis. Glória a Deus. Ali Pedro falando, fazendo um discurso, depois que houve o Pentecoste, e que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, que as pessoas estavam vendo, e Pedro Pai faz essa explicação a respeito do acontecido, do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Engraçado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, o Pai, ensina, certo? Em João 6,45, Jesus diz que o Pai ensina. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus diz que o Pai ensina. Isso. E Jesus ensinou durante todo o período que ele esteve aqui, através de parábolas, ensinou falando sobre o Pai, deu todas as recomendações aos seus discípulos, ele ensinava. E ele fala aqui que o Espírito Santo irá ensinar, o ensinador, o Espírito Santo. Isso é interessante notar que a teologia pedagógica, como Deus ensina, né? Deus usa de ensino para que a gente aprenda. Deus, o Pai, ensinou. Deus ensinou através dos seus profetas. Deus ensinou através da natureza. Deus ensinou através dos acontecimentos. O anjo apareceu, inspirado por Deus, e Deus falou para ele, vai lá e ensina para Manoá e a sua esposa como criar Sansão. E Deus está sempre ensinando. Deus ensinou. E Jesus ensinou. E o Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar das coisas que nos ensina. Interessante notar que, através do ensino, da repetição, a gente vai aprendendo a palavra. Deus ensina. Deus é um professor que está sempre nos ensinando a fazer as coisas da forma correta, a aprender mais e mais do Espírito Santo. Isso. Jesus diz, no ponto 2, o Espírito Santo consola e ensina. O ponto 2. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Lembrar de tudo que Jesus ensinou. De tudo que o Filho. Então, Jesus ensinou, o Filho ensinou. Não diria que é impossível. Eu não diria que é impossível. Jesus ensinou. Como é que eu vou lembrar de uma coisa que ninguém me ensinou, que eu nunca li? É por isso que nós temos que ler a palavra,
É por isso que nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que aprender na escola dominical, aprender com Jesus, aprender na sua palavra, aprender nos cultos de ensino. Porque quando nós estivermos esquecendo, o Espírito Santo de Deus nos relembra de tudo que foi ensinado. O Espírito Santo de Deus relembrou os discípulos quando foi necessário. Né? O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Por isso que o Consolador foi enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos, para fazer-os lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. O ponto 1 do tópico 2, o Consolador, que você está escrito no versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Certo? Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. O Espírito Santo com o Filho. Estavam juntos. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhavam juntos. Certo? Presença dele. O Espírito Santo estava atuando sobre Jesus quando ele estava fazendo sua obra aqui. Ele não estava sozinho. O Pai não deixou o Filho sozinho. Salvo como alguns acreditam que lá na cruz, quando ele diz Deus meu, que tu me desamparaste, mas Deus estava ali presente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus tinha essa sensibilidade e sentia que o Espírito Santo de Deus estava ali ajudando, atuando. O termo grego paráclitos, vamos entrar aqui numa outra, né? O termo grego paráclitos vem da proposição parar ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo, conforme João 14:16, 14:26, 15, versículo 26 e 16, versículo 7. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, conforme 1 João 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Quando Jesus fala assim, eu vos enviarei um outro consolador. Porque Jesus também era consolador. Porque Jesus tinha essa essência. E esse consolador está ao nosso lado, de advogado. Leia, irmã Adriana, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado é a ideia de paráclitos. Porque, irmãos, nós fomos salvos, fomos remidos. Jesus cumpriu na cruz a nossa remissão, a nossa salvação, o plano da redenção. E nós aceitamos, acreditamos, fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus e aceitamos Jesus e vivemos uma nova vida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Um dia, de vez em quando, a gente peca. Só que há uma diferença. Nós não temos mais prazer no pecado. Nós nos arrependemos, o Espírito Santo nos toca, a nossa consciência. Nós não queremos mais viver no pecado. E é claro que nós vamos precisar de alguém para nos defender, de alguém para nos ajudar. E aí onde entra o que a irmã Adriana leu. O nosso advogado, para interceder por nós. E o Espírito Santo nos ajuda, geme por nós, ora por nós, transforma a nossa oração da forma correta. Certo? Então, nós temos um advogado. Essa ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado de, para ajudar. A tradução consoladora é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João, de advogado. Mas o Consolador, o Espírito Santo, está conosco, gemendo por nós, chorando por nós, e nos ajudando, e nos consolando, e nos fazendo lembrar das coisas que aprendemos. Por que que você não tem prazer no pecado? Por que que você, quando erra, você não tem prazer no pecado? Você quer voltar? Porque nunca mais a pessoa é a mesma.
Depois que a pessoa recebe, é convencida pelo Espírito Santo, e recebe Jesus como Salvador, ainda que um dia ela venha desviar, ela nunca mais é a mesma. Porque está ali a marca da promessa. Ela entende, ela guardou isso em seu coração, ela foi convencida, certo? E aí, ela sente que precisa, ela se lembra, o Espírito Santo faz ela lembrar. Por quê? Porque ela leu, porque ela ouviu. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, nós somos convencidos. É por isso que temos que pregar, temos que anunciar, temos que ensinar, temos que ouvir, para que a gente possa morrer para o mundo, vir para Deus e aprender e lembrar das coisas de Deus. E mesmo lá fora, as pessoas se lembram do que aprendeu. Nós lembramos, a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ele andar, até quando crescer não se desviará dele. Né? Se lembra, então nós nos lembramos das coisas que nós aprendemos. Quanta coisa, às vezes, seu pai, a sua mãe te ensina quando pequeno, educação, conselhos, éticas, e você se lembra. E você, não, eu aprendi isso com meu pai. Eu sou um homem honesto, sou um homem direito, sou um homem que fala a verdade, sou uma pessoa rica, porque eu aprendi isso com meu pai desde criança. Eu tive uma boa criação, certo? E Deus está nos orientando através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus está nos orientando, e Jesus nos ensinou, a Bíblia nos ensinou, nós aprendemos com todos os milagres, todas as bênçãos que a gente lê, e com todas as experiências que nós temos. É isso? E o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar. O ponto 2, no tópico 2, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Nós falamos sobre isso. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Deus deu o seu Filho. Por quê? Porque ele nos amou. Porque ele nos amou. O Filho morreu por nós. Entregou sua vida por nós. Por quê? Porque ele nos amou. Ele nos ama. O Pai nos amou, o Pai nos ama. E o Espírito Santo de Deus também nos ama. A essência do Senhor, a essência de Deus é o amor. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Isso? Então, Jesus diz que o Pai ensina, João, capítulo 6, versículo 45, o ensino era parte do ministério de Jesus. Quando você lê lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23, e Mateus, capítulo 7, versículo 29, você percebe que o ensino era parte do ministério de Jesus. Ele ensinava através de parábolas, através de sermões, através de conselhos, ele nos ensinava. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Nós somos ensinados por Deus através do seu Santo e doce Espírito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26, eu quero ler para vocês. João 14, 26, está escrito assim. Minha ajudadora, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos faz lembrar do que nós aprendemos, ele nos ensina também. Isso? De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Adriano, prepare 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Como é que nós vamos? Pode.
1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Interessante notar que quando Jesus aconselha e fala e que nós seremos perseguidos, não os preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai nos ensinar e vocês vão saber como responder. É isso? Porque ele vai colocar as palavras em vós. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para evangelizar, para responder a respeito da nossa fé. É isso? O tópico 2, o versículo o ponto 3, o ajudador. E aí nós temos uma ideia sobre o Paráclitos, o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Quem é que imprime em nós o caráter de Cristo? O Espírito Santo. Aliás, faz parte das perguntas aqui no final, não é isso? Quem imprime em nós o caráter de Cristo? O Espírito Santo. Não é isso? Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Ele nos conduzirá até o final de nossa jornada. Você chega ao fim da jornada cristã porque o Espírito Santo vai te conduzindo. Somos salvos, mas nós somos eleitos para o grande dia, para o dia da salvação. Certo? Somos eleitos. Nós temos, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós temos que perseverar até o fim. E quem vai nos ajudando nessa jornada, nos fortalecendo, nos dando graça, nos ensinando, é o Espírito Santo de Deus. Isso? Então, ele nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Você se lembra da sua infância, porque você já está na sua memória. Você lembra de uma vigília que você participou, do poder que você sentiu do Espírito Santo, que ficou na sua memória, que marcou, que já está nela. Você se lembra dos cultos abençoados, da mensagem que você escuta, dos cultos de doutrina, de ensino, dos louvores, que está na sua memória. Isso te ajuda. Né? Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra. Existem algumas igrejas que, na hora de pregar, elas oram, pegam a Bíblia, abrem uma passagem e vai pregar naquela passagem, sem ter estudado, sem ter lido texto, contexto, sem ter pesquisado a respeito. Não. A ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. Nós temos que estudar e aprender. Cada vez mais a gente vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo, e Deus vai revelando, vai dando graça, vai abrindo a nossa visão e vai nos ajudando a entender. O Espírito Santo está nos ajudando, nos orientando, ajudando a nossa mente, abrindo a nossa mente, nosso coração, para entender as coisas de Deus, através da leitura da palavra de Deus. Então, é bom ressaltar que precisamos ler e preparar para fazer a obra de Deus. Amém? O soldado vai para a guerra, tem que estar preparado, tem que ter as armas, ele tem que conhecer o adversário, tem que saber como combater. Você lê a Bíblia, você vai aprendendo as experiências cristãs, e você conta com o Espírito Santo de Deus. Você conta com um ajudador, que vai te dando graça, vai te ajudando, para que você esteja preparado. Ok? Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Tópico 3. Ponto 1. O Espírito Santo convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, foi realizada a obra da redenção na sua vida, você aceitou Jesus, recebeu,
Você acreditou que essa obra foi finalizada lá na cruz do Calvário por você, por sua vida. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém, o Espírito Santo. Você pode notar que ele não fala sobre pecado no plural, pecados, mas do pecado. A ideia de verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus diz pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele está falando, Jesus está falando da incredulidade. Isso é o pecado. É o pecado da incredulidade. Você não crê? Não creio que Jesus veio para salvar. Não creio que Jesus salvou. Não creio que Jesus morreu para me salvar. Você não acredita. Muitos não acreditam nisso. Isso é incrédulo. Esse pecado da incredulidade, esse é o pecado o qual nós precisamos somente pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser convencidos. Certo? O Espírito Santo de Deus, ele não é coach, não é movimentador de auditório, que vai ficar movimentando, alegrando o auditório. Ele não é isso que ele faz, show, essas coisas. Mas ele nos convence que é obra espiritual. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é o pecado da incredulidade. E não crê. Aí você é convencido e passa a acreditar, a crer que Jesus morreu por nós, que a obra dele é perfeita, que você precisa se libertar e aceitar a ele. Certo? Jesus diz pecado e não pecado. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Mas da incredulidade, isso é o pecado. Do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. João, capítulo 3, versículo 18. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Lê para nós, Madrona, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Existe uma condenação para quem não crê. Quem crê nele e quem não crê. Quem não crê já está condenado. Esse é o pecado da incredulidade. Certo? Então, Jesus, o Espírito Santo convence o mundo desse pecado, para que você não fique mais na incredulidade. Você é convencido de que você peca se você ficar na incredulidade e não crer. Certo? Deus faz essa obra maravilhosa na nossa vida que a gente passa a crer. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Nós acabamos de ler. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ponto 2 do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Versículo 10 da leitura está escrito assim: da justiça porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Lá em João 8,46. Isso porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Você pode ler em Romanos 1,4 e Hebreus 7,25. Ele é intercessor, é o sumo sacerdote. Ele vive para sempre. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê. Mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. O mundo é convencido, o Espírito convence o mundo da justiça. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos de salvação. Você é convencido. Você lê lá no capítulo 15. Longe do Senhor andava no caminho de ruim.
no caminho de horror. Pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Né? E você acaba sendo convencido, que ele conhece, né? Acaba sendo convencido de que você precisa ser justificado, você precisa de uma mudança, você precisa de um salvador, de um libertador, você precisa ser redimido. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Porque ele foi imolado, mas ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele era justo. E Deus só aceitaria um cordeiro puro, santo, imaculado e justo. Né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículo 1 e 2, o nosso advogado. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que se convence que precisa de um Salvador, em qualquer parte do mundo, que ele recebe essa mensagem, que ele aceita, ele é salvo, ele alcança a salvação. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, Jesus Cristo. O ponto 3 do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Versículo 11 da leitura diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo se está julgado. Aí fala também em relação a que chegou o tempo em que Satanás vai perder o seu reino. Está perdendo para Jesus, para aqueles que aceitam Jesus, que aceitam a obra expiatória, que aceitam Jesus como Salvador, que são redimidos. É isso? E Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Quando Jesus é imolado no Calvário, certo? Ele derrama o seu sangue, e aí esse plano da redenção, da remissão, da salvação, ele é completado ali na cruz do Calvário. Porque o Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, traz julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence alguém, quando a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo faz essa obra em alguém, todas as pessoas que são convencidas nessa obra maravilhosa do Espírito Santo, é uma derrota para Satanás. Ele perdeu. São almas que vêm, são vidas que vêm para Deus, que são libertas do mundo do pecado, que são libertas das trevas, são libertas da escuridão, que não entendia, não estava com a luz de Cristo sobre si para entender essas coisas. E aí Satanás perde, certo? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Mateus, capítulo 25, versículo 41, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 10, e o versículo 20 ao versículo 10. Do capítulo 20, versículo 10. Mateus 25, 41. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Juízo sobre o diabo, sobre Satanás e sobre seus anjos. Certo? E Apocalipse 12, versículo 7 a 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Até quando? João 12, Apocalipse 2, do 7 ao 10. Desculpa. Se empolgou um pouquinho. Desculpa, estava tão bom. Leitura maravilhosa. Mas essa é a palavra escatológica, a revelação que João recebeu, certo? Julgamento, certo? Aqui fala do juízo sobre Satanás. Esse juízo é uma referência. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Vou dizer para vocês. O diabo sabe que perdeu. Essa batalha foi perdida. E João escreve isso em Apocalipse. E nós recebemos essa revelação e entendemos assim. Continuando, esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. Fala desse juízo também, né? E, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus através da sua morte e ressurreição. Certo? Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia em que vamos prestar contas. E eu recebi uma mensagem tão bonita que me foi enviada, eu gostei tanto, quando o pregador fala sobre a prestação de contas. Um dia todos nós vamos prestar contas. Os políticos que roubam vão prestar contas. Pregadores que usam de engano no público vão prestar contas. Os irmãos falsos crentes vão prestar contas. As pessoas que traficam drogas, que aliciam as pessoas, vão prestar contas. Né? Os cafetões que acabam com a vida das pessoas, das mulheres na prostituição, vão prestar contas. As pessoas que roubam as verbas da merenda escolar, as criancinhas que ficam passando fome, vão prestar contas. Os políticos que fazem leis injustas para prejudicar os velhinhos, aposentados, as pessoas vão prestar contas. Haverá um dia de prestação de contas. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todos eles vão prestar contas, dia do juízo. E quando Jesus fala dessa passagem que é maravilhosa de Mateus, né, coloca as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele proclama, porque estáis condenados. Primeiro ele fala com as ovelhas, vinde, bendito meu Pai, possuí por herança que já vos estava preparado desde a fundação do mundo. E aí depois ele fala, esse que a irmã Adriana leu, 25:41, que é a passagem do livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, onde ele fala sobre os bodes e fala sobre a condenação que eles recebem. Isso? Repete aí para nós, irmã Adriana. 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá vendo? Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus através da sua morte e ressurreição. Na conclusão, diz assim, diante do esforço, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. Esteve sempre presente sobre os profetas, sobre aqueles que receberam a virtude, o poder do Espírito Santo. Esteve presente, né, o Espírito Santo sobre mim, sobre Jesus, sobre os discípulos, desceu no Pentecostes, né, manifestou através de línguas, as línguas em outras línguas. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. Eu achei interessante, na leitura aqui, tem aqui da semana, que
O processo da salvação é realizado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Não, verdade prática. Isso aqui que eu gostei. Verdade prática. Certo? A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E não poderia deixar de citar o texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui fala no contexto, né, é que Paulo se converteu, Paulo passou a fazer parte dessa obra maravilhosa, e a igreja se alegrou muito. E o Espírito Santo tem ajudado a igreja desde então, né, nas conversões, né, no dinamismo, a gente se alegra, as pessoas têm força e graça e unção para sair, para evangelizar, para pregar. E é assim que a igreja cresce. E essa lição, esse semestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, tem muito a ver com a Assembleia de Deus e com as igrejas pentecostais, com os movimentos, né, com a base, com o Pentecostes, com a crença que nós temos do Espírito Santo de Deus. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, nós cremos no seu poder e nós cremos nos dons para os dias de hoje. Eu sei que isso vai poder ser tratado em futuras lições. Não é, as igrejas tradicionais, não é que elas não creem no Espírito Santo. Elas não creem na manifestação de cura, nos dons para os dias atuais. Elas não falam mal do Espírito Santo. Elas adoram o Espírito Santo, elas creem no Espírito Santo. Mas elas não creem na manifestação do Espírito Santo para os dias de hoje através dos dons. E nós cremos. Nós, pentecostais, nós assembleianos, cremos nisso. Então, eu vou ler de novo a conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja, está atuando hoje, atuou no passado, atua no presente e vai continuar atuando. Né? O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas, individualmente, e age coletivamente, e age também no mundo, no processo da salvação. Eu vou ler aqui as perguntas e responder a respeito da atuação, alguém que atua, alguém que age, alguém que faz a obra. A respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção, responda. Por que Jesus precisava voltar ao Pai? A resposta é: Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Segunda pergunta: qual é a ideia de Paráclitos? A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A pergunta 3, terceira. Quem imprime em nós o caráter de Cristo? Nós falamos sobre isso durante a lição. É o Espírito Santo. O caráter de Cristo, santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o caráter de Cristo, pessoa santa, justa, né, que ama e que morreu por nós, que veio nos salvar, que veio nos redimir. Né? Quem imprime em nós esse caráter de Cristo? O Espírito Santo. Vou falar hoje sobre o fruto do Espírito, porque eu sei que isso vai ser falado em outras lições posteriores. Né? De que pecado e justiça o Espírito Santo convence o mundo? É a outra pergunta. O pecado é a incredulidade, conforme João 16, 9. E a justiça impecável de Jesus, que foi cumprida na cruz do Calvário, quando ele nos redimiu, quando ele morreu por nós. João capítulo 8, versículo 46. A última pergunta. A que se refere o juízo sobre o qual o Espírito convence o mundo? Minha resposta é: esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. Certo? Fomos julgados e aceitamos o sacrifício de Jesus feito por nós. Cremos nisso. É uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. Certo? Nós alcançamos, nós somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus através da sua morte e ressurreição. Amém? Esse é o estudo que fizemos hoje. Procurei, da melhor maneira possível, trazer essa lição. Não tenho aí a sapiência
né, nosso pastor, outras pessoas que possam trazer, mas a gente tentou aí trazer da menor maneira possível. Espero que os irmãos se sintam abençoados, aprendam mais com o Espírito de Deus, continuem orando por nós, e obrigado por ter nos suportado até agora. Deus abençoe e tenha um bom dia. Obrigado, Léo. Devolvo a palavra. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Excelente palavra aí de aprendizado para todos nós. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Lembrando que à noite, presencial, na igreja, às 19 horas, teremos culto de missões. Hoje, culto de missões, às 19 horas, na igreja, tomando todas as precauções e medidas de segurança para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Continuemos orando pelo Rodrigo, né, filho do irmão Euler e da irmã Adriana. Continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos e necessitados das nossas orações, carentes das nossas orações. Amém? Glórias a Deus. Ora também por aqueles que estão viajando. E os irmãos não se esqueçam da campanha do quilo, né? Sempre que for ao templo, ou se for necessário, nos comunique que estaremos buscando aí o quilo na sua residência. Mas se você puder levar ao templo hoje, ou quando puder, amém, estaremos recebendo aí o celeiro do Senhor, tá carente do quilo também. Amém? Glórias a Deus. Pastor Edivaldo, tem resumo? Resumo não tem não, Léo. A paz do Senhor a todos. Mas eu gostaria de dar atenção a algum tópico aqui que eu achei importante, que vai edificar-nos o que eu vou dizer aqui. O contexto do plano da redenção, ele é um contexto bem amplo. Nós vemos que era um mistério que tinha Deus planejado para o homem e que estava oculto nos céus. Achei interessante isso, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele fala desse plano da redenção, que ele estava oculto. Assim como também, nessa primeira vinda de Jesus, estava oculto esse plano, como também na segunda vinda de Jesus está oculto. Inclusive, Jesus disse que nem os anjos dos céus vai saber a hora e o dia da volta de Jesus. Então, esse plano da volta de Jesus também está oculto. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 3, versículo 9 a 11. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Qual é o mistério, irmãos? É o plano da salvação. Ele estava trancado a 7 chaves, ok? Então, só quem tinha conhecimento desse plano era a Trindade. O versículo 10, para que agora, pela igreja, olha só, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades do céu. Quem são as potestades dos principados no céu? Os anjos não sabiam. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Em breves palavras, é que esse contexto da salvação, ele envolve o universo do reino de Deus, tanto nos céus, como também na terra, nos envolvendo. Quem são os envolvidos neste plano da salvação ou da redenção? Deus, com o mistério oculto, Jesus Cristo, com o ministério da execução, e o Espírito Santo com o ministério do convencimento e da continuidade do processo da salvação.
Os profetas entraram nesse processo da redenção, entraram. Foi dito nesta manhã que lá no Velho Testamento eles anunciaram, não sabendo que não eram para eles, mas para um futuro próximo que seria a igreja. Então, eles profetizaram a respeito desse plano, mas também não sabia minúcias, só que haveria esse plano. Os anjos também, né, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 1,14, que eles são ministros que ministram a favor dos homens, ou seja, eles têm as suas funções nesse plano da salvação, que é ministrar para nós, nos guardando, nos livrando, né? E tem a sua, ou seja, a sua função, como diz na lição aqui, na parte, no tópico 1, ele diz assim, que a Trindade exerce função específica, ou seja, cada um tem a sua função específica. Inclusive, diz que o ministério de Jesus, aqui no tópico 2, subtópico 2, diz que o ensino era parte do ministério de Jesus. Ou seja, então, todos, nesse plano da redenção, nesse contexto do plano da redenção, todos têm a sua função. E então, nós fomos ganhos por Jesus Cristo, através do Espírito Santo ministrando a palavra, nos confrontando o nosso pecado, a nossa situação pecaminosa, com a verdade de Deus. E essa verdade nos convenceu. Por isso que a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, fomos libertos pela palavra e pelo confronto da palavra de Deus com as nossas ações pecaminosas. Ou seja, então, nós agora fazemos parte desse contexto do plano da redenção. É tanto que Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, o porta-voz desse plano da redenção à humanidade é a igreja. Somos cada um de nós. Eu gostaria de chamar a atenção para essa responsabilidade nossa, que nós, às vezes, deixamos de lado, que é anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Então, você e eu, nós, igreja, passamos a fazer parte desse contexto do plano da redenção. Nós não podemos pecar por omissão desse plano. E Pedro escrevendo, para finalizar, Pedro escrevendo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, eles que os profetas, né, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Eu quero até corrigir aqui essa interpretação e essa visão que tínhamos desse desejam bem atentar. Essa palavra significa prescrutar, anelar, prescrutar, que é olhar com o pescoço esticado. Ou seja, quando os anjos viram o anúncio do plano da salvação, eles esticaram o pescoço, ok? Eles esticaram o pescoço para ver o plano da salvação. Esse mistério que estava oculto, então, ele é revelado e nós temos o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação, do anúncio da palavra de Deus. Isso, a igreja também, cada um de nós estamos dentro desse plano da salvação, da redenção do Senhor. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus, aleluias. Mais um reforço aí para o nosso conhecimento, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Edivaldo. Deus acabou abençoe. O sono, né, Léo? Oi? Vigília a noite toda, que dá isso. Amém. Glórias a Deus.
Peço ao pastor Ivanildo que faça a oração pelos pedidos, encerrando a Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Glórias a Deus. A gente foi clicar e saiu da reunião. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A irmã Dalva encerrando então o culto, amém? Escola Bíblica. Glórias a Deus, aleluias. A irmã Dalva pode orar encerrando a Escola Bíblica? Pastor Ivanildo voltou. Amém. Pastor Ivanildo Amém. voltou. Estão me ouvindo? Agora sim, amém. Paz do Senhor Jesus, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, te agradecemos e te louvamos pela essa rica palavra ministrada nessa manhã, meu Deus. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando nessa manhã aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam, meu Pai, da tua parte, meu Deus, de um consolo, de uma edificação. Pai Santo, que o Senhor venha estar abençoando o nosso dia de domingo e que logo mais à noite possamos estar reunidos, meu Pai, na tua casa para te louvarmos e te agradecermos em espírito e em verdade. Deus Santo, abençoa a tua igreja de modo geral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Edvaldo, bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. A paz do Senhor.